Vamos continuar? Sim. Todos já venceram a obsessão do estômago? De graça, né? Até ônibus errado, né? Vamos lá. Falando um pouco de conceitos, trouxemos algumas classificações, né? Falamos de afinidade, de sintonia. E aí agora a gente vai se perguntar sobre sentimentos que facilitam a obsessão na mediunidade. E como eu dizia mais cedo, embora o enfoque a princípio seja para a mediunidade, isso vale para a pessoa, para a vida humana de um modo geral. Até porque são sentimentos que também estão presentes na vida, ok? Não são sentimentos restritos à prática da mediunidade. O primeiro deles é esse aí, olha, inveja. Ninguém tem, olha lá. Pena que Marcelo não está aqui. Inveja. O que é a inveja, né, gente? Vocês conseguem perceber a diferença entre inveja e admiração? Nos dois eu reconheço as qualidades do outro, mas o movimento interno é diferente. Diga, Luizinha. Qual é seu nome, pessoal? Gisela. Diga, Gisela. Você falou. É que eu admiro o Marcos, amigo meu. Sim. E qual é o movimento que você tem em relação a ele? Essa admiração lhe causa o quê? Eu fico feliz. Pronto. Muita felicidade. Na admiração, eu reconheço as qualidades do outro e desejo, quem sabe, também ser como o outro é. E é um sentimento que me traz alegria, me traz felicidade. Na inveja, eu reconheço a qualidade do outro e por perceber que não consigo ser como o outro é, eu tento destruir o outro. Ok? O que me anima, portanto, é um despeito. É um incômodo pelo que o outro é. Não uma satisfação, uma alegria e um desejo de quem sabe conquistar valores como o outro conquistou. Aí, olha, lá no livro dos médios a gente vai encontrar médios invejosos, os que se mostram despeitados, com o maior apreço dispensado a outros médios que eles são superiores. O que tem de médio invejoso por aí, ó? Como tem pessoas invejosas? Porque, gente, preste atenção. A gente é, na mediunidade, aquilo que a gente é como pessoa. Samuel Lamarck, através do Lindomar Coutinho, vai dizer assim: tal indivíduo, tal médium. Ou seja, uma pessoa invejosa será um médium invejoso. Ok? E na mediunidade a característica se demonstra assim. Aquela pessoa que se incomoda com o que um outro médium obtém na mediunidade, com o apreço que a comunidade tem em relação àquele médium, tá? E que em função disso passa a desenvolver o sentimento de despeito e quem sabe até realiza a campanha difamatória contra o outro, desmerece o trabalho do outro e coisas do tipo. Naturalmente que um sentimento como esse é porta aberta para a obsessão. Lembrando as noções de afinidade e sintonia, né? É muito possível, é muito provável que um médium com essas características atraia para o seu entorno espíritos com o mesmo tipo de propósito e que naturalmente vão aproveitar dessa porta aberta, às vezes escancarada, para realizarem uma ação obsessiva. Tranquilo? Vamos lá. Ambição. Olha aí. A ambição é algo ruim? Não depende. Depende de quê? Ela fala e olha para o lado quando perguntar a ela. Depende do que a gente ambiciona e do como a gente ambiciona, né? E do que a gente faz para alcançar. Porque veja, Fernanda se formou recentemente, não é? Em psicologia. Se você não tivesse o mínimo de ambição, você não se formava. Não é verdade? Como também o mínimo de agressividade. Não é agressividade sinônimo de violência, mas a agressividade no sentido de que energia é capaz de mobilizar o indivíduo para fazer o vestibular, estudar, e passar pelas provas, e suportar certos professores que parecem mais obsessores, né, do que propriamente educadores, e por aí vai, enfrentar a TCC, e assim vai. Então, há uma ambição ou há ambições que são necessárias na vida humana,
Se eu não ambicionar ser feliz, eu me paraliso. Ok? Eu não realizo aquilo que está ao meu alcance. Se eu não tiver uma ambição de conforto, eu não me dedico a trabalhar. E assim sucessivamente. Agora, há aquelas pessoas que depositam energia demasiada nessas ambições e acabam ultrapassando ou perdendo a medida do equilíbrio. Não há nada de mal, não há problema nenhum em termos conforto. Aliás, o pensamento religioso é problemático em relação a isso, né? Porque se acha que o dinheiro, aquela história do mais vale o rico, um camelo que é um cabo grosso, passar pelo furo da agulha do que um rico que está correndo dos céus, né? Como se a riqueza é que fosse o problema. Não. O dinheiro não é o vil metal. Tem gente que diz assim, o dinheiro é o vil metal. Não, o dinheiro não é vil. A vileza está no homem, no indivíduo, na pessoa que usa o dinheiro. Mas o dinheiro em si não é o problema, ok? Aliás, para muita coisa, dinheiro é solução. Quem achar que não, dê o seu para mim, tá? Que eu dou um jeito de encaminhar para solucionar um monte de problema meu, tá? Agora, viver só em função disso, fazer tudo em função disso, esquecer de outros valores, é que é o problema. Como disse ali numa música, numa versão de música dos Beatles, ela diz assim, viver só para isso não dá pé e até faz mal para o coração. E é bem isso, tá? Então, a ambição em si não é o problema. Na mediunidade há implicações. Kardec vai falar da ambição na figura dos médios mercenários e na figura dos médios ambiciosos propriamente ditos. Os mercenários são os que exploram suas faculdades, ou seja, que vivem de suas faculdades. E posso lhes contar um segredo? Vocês prometem que fica entre essas quatro paredes? Diz que o peixe é para o fundo das redes, segredo é para quatro paredes, né? Diz a musiquinha dos antigamente. O que tem de médium por aí que vive da mediunidade não está escrito. Quer que eu fale nome? Falo não, eu não sou doido. Mas o que tem de médium aí que vive da mediunidade não está escrito. São os chamados médiuns mercenários. O grande problema é que, na perspectiva espírita, a proposta é mediunidade gratuita. A gente sabe que em países como Estados Unidos, Inglaterra e outros, os médios recebem. Há médios até que trabalham para o sistema público. Como aquele seriado Medium, quem assistiu, quem conhece, né? Aquele seriado é baseado em fatos reais. Havia aquela pessoa que trabalhava no sistema americano de justiça lá descobrindo crimes e tal. Kardec chega até a dizer que não é impossível que o médium mercenário produza fenômenos legítimos, seja sério. O grande problema, diz ele, é que como o indivíduo vive disso, ele pode se trair a ponto de acabar produzindo não o fenômeno pelo fenômeno, mas pela necessidade de ganhar. Lembra de Whoopi Goldberg naquele papel de Ghost, do outro lado da vida, que é um tempo... Eu não assisti esse filme na época, claro, né? Devia ter uns 2 anos, né? Mas tive a oportunidade de assistir depois o filme, né? E ela era, na verdade, uma charlatã. Até que o personagem do Patrick Swayze, né, aquele rapaz que parece que eu pareço muito com ele, assim, mas a mesma coisa, aparece para ela, começa a falar, e ela, a partir de então, parece que a mediunidade eclode naquele momento, tá? Então você pode se trair no sentido de preciso comer, preciso pagar as contas, então vou produzir, entre aspas, mediunicamente. E a gente não sabe exatamente se é mediunicamente. Ao lado dos mercenários, os que querem ganhar e que ganham um dinheiro, portanto, a ambição aí, olha, trazendo problemas e abrindo portas para a obsessão da mediunidade, eu tenho os ambiciosos, os que, embora não mercadejem com as faculdades que possuem, esperam tirar delas quaisquer vantagens. Bom, o que se quer aqui não é dinheiro, Zezé, mas há coisas que também atendem a outras necessidades, certo? Eu conheço uma pessoa que é médium, mas que nesse caso era uma faculdade anímica, que usava uma possibilidade que tinha para arranjar homem. Opa, já gostou, foi? Ela fez assim, ai meu Deus, olha. Ficou vermelho. Eu percebi. Ela tinha uma facilidade muito grande de fazer o que a gente tem, hoje se chama de varredura psíquica, tá? Que é você se concentrar na pessoa e vasculhar o indivíduo.
ela vasculhava especialmente para perceber os pontos frágeis. Ela batia o olho aqui no meu amigo, faz de conta, né? Você está disponível. Batia o olho no meu amigo aqui, aí fazia um vasculhamento lá, se interessou por ele, ela aí pegava os pontos chaves. Aí se aproximava, começava a conversa e ia tocando nos pontos chaves a fim de que trazê-lo para perto de si. Ela ia arranjar o homem que ela queria. A outra já pensou assim, ai meu Deus, se eu tenho um negócio desse de cabo e não me sabe. Que no Rives estava na mão. Pois é. E aí, olha, é alguém que usava uma faculdade psíquica, certo? Não propriamente mediúnica, mas anímica, mas também um potencial psíquico. Para quê? Olha, para atender a ambições. Tem gente que sonha para jogar no bicho. Né? Não conhece não? Fala bicho aqui não? Pois é. Eu conheço a senhora que tinha palpite direto, pedia, oh meu Deus, me dá uns palpites aí, que eu estou precisando pagar uma conta. Sonhava, jogava e dava. Um negócio desse eu não tenho. Aí Deus me deu tanta coisa, me deu gordura, me deu um monte de coisa, mas uma capacidade dessa Deus não me deu, né? Esse sujeito injusto, pois é. E olha, naturalmente utilizado aí para outras finalidades. Eu conheço um que subiu um pouco na empresa dando passe. Dava passe no filho do patrão nas costas da... Verdade. Até no cachorro do patrão foi dar passe. E a partir daí, certo? Como há aqueles que adicionam lugares de poder, né? Lugares de poder na comunidade espírita, a possibilidade de manipular as pessoas, de dominar as pessoas, de criar relações de dependência, tudo isso, olha, é marca de ambição e é porta aberta para a obsessão. Venha, o que é isso aí? Sedução? A gente fala o que a gente tem. Olha, bora lá, paixão. Paixão também é uma porta aberta para a obsessão. A minha outra não fala mais nada. Relaxa, menina. Eu vou te acusar da mesma forma. Pode falar. Agora não me deixa mais, vou te obsidiar. Não me deixa mais em paz. A paixão também. A paixão, na verdade, a paixão é uma fascinação, vocês sabiam? Todo processo de paixão é fascinação. Tem alguém aqui que nunca se apaixonou? O bichinho ali, coitado. Quantos anos você tem, baixinho? Quantos anos você tem? 3? Ou é 4? Tudo isso já? Pois bem, mas mesmo ele também vive sua paixão. O Édipo que diga, né? O complexo de Édipo que o diga. Mas o que é a paixão? Tem uma música, não sei se é de Julio Iglesias, que diz assim: coração apaixonado, só escuta a própria voz e ninguém mais. Ah, quanto tempo. Eu não tinha nem nascido ainda. Eu não tinha nem nascido ainda. Pois é. A paixão é um processo fascinatório. Veja, quando você está apaixonado, você pensa a pessoa, só na pessoa. Você acorda, pessoa. Você dorme, a pessoa. Você vai almoçar, pessoa. Vai tomar banho, a pessoa. Você está no ônibus, a pessoa. O tempo todo a pessoa. Isso é um processo obsessivo. É a fascinação. Você só vê o indivíduo. Eu tive um amigo que se apaixonou por uma menina que tinha uma orelha assim, levemente desproporcional. E ele dizia assim pra mim: até a orelha de abano dela é linda. Vai te apaixonado, fascinado. E olha, a gente percebe isso no processo mediúnico, muitas vezes, como é muito comum as relações transferenciais entre os indivíduos que são assistidos pelos médiuns com os médiuns. Entende? Em especial quando há carências afetivas implicadas. Quando a pessoa, ao invés de estar harmonizada, está hormonizada. Se é que você me entende. E aí, nesse processo, se o sujeito não tiver cuidado, ele embarca direitinho. Porque a pessoa apaixonada, ela usa tudo que tiver ao alcance para seduzir. E olha, a depender da fragilidade da pessoa, porque ele também pode ter suas fragilidades, né? A pessoa, ele ou ela, né? Mesmo que seja uma pessoa que tem uma relação estável, todo mundo passa por seus momentos de altos e baixos, né?
Aí vai que no momentozinho de fragilidade, em função das carências, das vulnerabilidades, é fisgado. E quantos casos eu não tenho visto por aí? Né? De casamentos que acabam, situações que criam situações bastante delicadas, bastante difíceis, em função, olha, do não conseguir trabalhar suficientemente a paixão, que acaba se tornando a porta aberta aí para a obsessão. Aliás, não só na mediunidade, mas também fora. Nós temos visto aí em nível de sociedade o estrago que uma paixão não correspondida pode causar. Não é? Sobretudo nos chamados crimes passionais, que verdadeiramente são aqueles em que a pessoa mata e termina por se matar. E, gente, tem crescido assustadoramente o número de casos, principalmente entre jovens. Aliás, não apenas os crimes passionais, como também os casos de suicídio entre jovens. Tem crescido assustadoramente. E isso é sintomático. É sintomático porque vai revelando um pouco da falência dos valores sociais, familiares e humanos que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento de muita perturbação, de muita convulsão, em que os referenciais básicos estão sendo perdidos. Minha esposa estudava até o início deste ano filosofia, e ela estagiava numa escola, e ela fez um trabalho a partir daquele seriado Os 13 Porquês, que passou na Netflix, que fala de uma menina que em 3 episódios mostra o porquê de buscar o suicídio, que foi algo que fez um frisson entre os jovens, né? Teve um efeito positivo, por um lado, que é o de sacudir a problemática e gerar discussões, mas também teve um efeito negativo de muitos que acabaram também buscando a porta falsa do suicídio em função da identificação de suas vidas com a vida daquela personagem. E olha, conta ela que ela ficou impressionada com a quantidade de jovens que depois dos trabalhos vinha até ela para relatar a ideação suicida. E que vinham falar dos imensos problemas. Claro, a gente pode até olhar de fora e dizer que não são problemas, mas eu não posso dimensionar a realidade do outro a partir da minha realidade. Tá? Porque a minha dor, a minha unha encravada, me dói muito. Você pode dizer, é bobagem. Para mim não é. É meu dedo que está doendo. É a minha unha que está na minha carne. A dor é minha, eu é que sei a dor que sinto. Caetano vai dizer, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. A dor é minha. Tá? E aí, mais casos assim dramáticos. Muitas meninas que conviviam com o drama do abuso sexual dentro de casa. O pai, um irmão, um tio, um avô. E pior, o silêncio das mães. Não só o silêncio, como às vezes a desconfiança e a descrença das mães, que fingiam que não viam, ou que quando eram buscadas simplesmente ignoravam. Pessoas que conviviam com aquilo desde a infância, desde os 6, 7 anos de idade, e que naquele momento, com 11, com 12, com 13, já não viam mais perspectiva de vida. Tá? Jovens, de um modo geral, meninos e meninas, que não tinham qualquer tipo de referência dentro de casa, que estavam vivendo o início, talvez até desse processo esquizofrênico, esquizofrenia hebefrênica, aquela que acontece na adolescência, e que não tinham qualquer tipo de apoio. Não havia abertura para diálogo em casa. Pensar em psicólogo, em psiquiatra, coisa de maluco, coisa de doido. A escola também não oferecia o suporte suficiente, uma escuta verdadeira, porque uma coisa é você dizer que tem lá um profissional para escutar, outra coisa é o tipo de escuta que essa pessoa faz. E se a gente pensa, por exemplo, numa cidade pequena aí, em que todo mundo se conhece, se a pessoa não tiver uma capacidade de empatia, de descrição e de sedução no bom sentido, né? O indivíduo não se abre, o jovem não se abre, o adolescente não se abre, porque ele pensa o quê? Vai contar para minha mãe, vai contar para o meu pai. E a relação de confiança precisa ser estabelecida para que haja uma abertura, para que haja uma facilidade. Crianças, jovens, que não tinham nenhum tipo de referência dentro de casa. E às vezes a gente pensa que educar é dar coisas. E às vezes a gente pensa que fez tudo, mas eu fiz tudo por esse menino
por essa menina tudo o que deu casa, deu comida, deu roupa lavada, deu escola, mas deu afeto, acolheu, escutou, foi capaz de reconhecer o indivíduo como pessoa, porque às vezes a gente não consegue perceber nossos filhos como tais. Filhos são brinquedos em nossas mãos, são extensões de nossa personalidade. E é um exercício difícil dos pais fazerem. E nós, os pais, precisamos fazer esse exercício com os filhos. Porque olha, não sei se eu falei sobre isso no passado aqui, mas se falei, eu falo de novo. Todo mundo que já passou pela adolescência, que sabe o que eu vou dizer. Nós tivemos encrencas na vida, não tivemos? Fizemos bobagem, não fizemos? Nossos pais sequer suspeitam. Não é verdade? Não fazem nem ideia das enrascadas em que a gente se meteu. Por quê? Porque a gente sabia que se contasse, ia encontrar o quê? Repreensão, reprimenda, castigo, gritos e outras coisas. Quando em verdade a gente precisa criar com os filhos um clima de confiança, para que eles saibam que podem até encontrar uma repreensão, mas que vão encontrar apoio, que vão encontrar sustentação. E isso se constrói desde cedo, desde muito cedo. Os filhos não podem ser castigados por dizer a verdade. A gente quer que eles não mintam, mas quando eles falam a verdade, eles são castigados. O que é que eu vou fazer? Mentir. Ninguém quer ser castigado. Não é verdade? Ninguém quer ser. Então tudo isso é uma confluência de fatores que nos leva à situação em que estamos. Em que a gente surpreende, por exemplo, uma jovem, uma menina, a notícia surgiu no outro dia aí, que se matou porque a mãe não quis dar um vestido, ou porque não pôde ir para uma festa com os amigos. Motivos que são assim impressionantes. Fora os que são graves, como o bullying, o problema do bullying, que é um problema seríssimo. E que às vezes nós ensinamos os nossos filhos a fazerem bullying dentro de casa, botando apelido nas crianças. Vai, cabeção, pega lá, não sei o quê. Não é isso? Fazendo comentários sobre o outro diante do filho. Lembrou de alguma coisa, não foi? Comentários diante dos filhos que vão aprendendo aquele tipo de comportamento. Eu mesmo hoje tento me policiar. Eu adoro assistir videocassetada. Sabe a videocassetada? E aí minha filha começou a assistir comigo também. E a gostar. E eu comecei a perceber o perigo daquilo. Dela achar engraçado quando alguém cai, quando alguém se estaboca. É sério? É claro que tem algumas coisas que são engraçadas mesmo. Tem umas, não vou negar, né? Mas tem outras que a gente vai percebendo e digo, poxa, papai, para se machucou todo, não tem graça, né? Ela não tem graça. Mas às vezes vem as cacetadas dos animais, que fazem a bobaginha, a gente ri. E aí eu fiquei feliz outro dia, quando ela chegou da escola contando que um coleguinha dela caiu. Ela disse assim, ó papai, fulano de tal caiu. Beltrana deu risada, mas eu fui lá e dei a mão para ela levantar. Eu disse, olha que legal, né? Ou seja, o exercício está valendo a pena, que eu estou fazendo comigo mesmo. Eu não deixei de assistir, mas ela veio para mim e disse, olha, não é legal, né papai? Machucar assim, não é legal. Não tem graça, né? Não tem graça. Percebe? Coisas pequenas que determinam coisas grandes. Que a gente pensa que é bobagem, mas não é. Porque as crianças, essas pessoinhas, esses indivíduos, eles são capazes de pegar muito mais do que a gente imagina. Eles ficam ligados. O outro está ali, atento, ó. Parece que não, ele fala para o lado, mas o ouvido está atentíssimo. E eles pegam muito mais do que a gente não fala do que o que a gente fala. O que não é dito é muito mais captado do que o que é dito. Então nós precisamos ter essas atenções, ter esse cuidado. Saber que nós temos diante de nós pessoas. E que aquele indivíduo pode estar sim, em grande sofrimento psíquico. E a gente ignora. E a gente não percebe os sinais. Não percebe, né, todos os pontos que podem indicar uma problemática. É claro que, e aí nós precisamos também ter tranquilidade. Cada um só faz o que pode. Cada um só dá o que tem. E ninguém pode se sentir culpado se, por exemplo, dentro da família aconteceu um caso que fugiu ao seu alcance, que fugiu às suas possibilidades. Não. Até porque, apesar dos pais terem responsabilidade sobre os filhos da educação, os filhos são indivíduos. São individualidades. Tem também a sua capacidade de escolha, a sua possibilidade de escolha. O livre-arbítrio é respeitado. Em última instância, cada um responde por si. Mas, se nós tivermos a possibilidade de ter uma clareza maior
e a partir dessa clareza maior, desenvolveram um cuidado maior, por que não? Ainda ontem em Votuporanga, um casal veio conversar comigo ao final da palestra, falando do quadro de sua filha de 29 anos. Não vou dar mais detalhes, né? Está gravando, a gente nunca sabe. Que entrou num processo delicadíssimo de ideação suicida, que está sendo medicada, e eles muito preocupados porque tiveram um filho que alguns anos atrás também cometeu suicídio. E eles não desejam cometer, segundo eles, o mesmo erro que cometeram com ela. E aí eu disse a eles, olha, cuidado também, porque vocês estão cercando ela de cuidados, de atenções, mas tenham cuidado, porque eu percebo em vocês um medo tão grande disso acontecer, que vocês podem estar gerando uma demanda para ela. Ou seja, sabe aquela coisa do medo de você causar algo e você acabar causando algo em função da excessiva preocupação com? Né? Não sei se vocês assistiram o Star Wars, em que o Anakin, é bom pro filme, né? O Anakin Skywalker sonha que ele vai se debandar pro lado escuro da força, né? Pro lado sombrio da força. E ele aí tenta fazer todo o possível para que isso não aconteça. E exatamente no esforço dele de fazer com que não acontecesse é que as coisas aconteceram. É sério? Então há que se ter muito cuidado, porque senão você gera demanda para o indivíduo. Você cria um clima favorável de desconfiança, de movimentação energética, e de repente a pessoa embarca. Então, os cuidados têm que ser grandes. E a nossa tranquilidade diante disso também tem que ser grande. Por quê? Existe toda uma mística em torno da questão do suicídio. Existem informações que falam de sofrimento, de dor, existem. Mas existe também a misericórdia divina. E olha, aos olhos de Deus, eu hoje concebo Deus assim. Aos olhos de Deus não existe o erro e o acerto, existe a experiência humana. Deus não nos olha julgando. As leis divinas nos compreendem no processo. Ok? Então, o que pode parecer uma coisa absurda aos olhos das leis é uma experiência. E toda experiência gera aprendizado. Então, espíritos que eventualmente tenham se enveredado pela porta falsa do suicídio, não duvidem. São pessoas, são indivíduos que são filhos de Deus. Aqui não falta amor. Aqui não falta acolhida, aqui não falta assistência no mundo espiritual, e que mais hoje, mais amanhã, também encontrarão novas oportunidades. Como nos mostra, por exemplo, livros como Memória do Suicida, que é um hino de amor à vida, né? Que é, na verdade, a demonstração de que pouco importa o que aconteceu, porque o que aconteceu é passado. O que importa é o que vem daqui para frente. E aí a gente lembra Chico, né? Quando diz que a gente não pode voltar e fazer um novo começo. Nós podemos começar de novo agora e fazer um novo fim. Daí porque isso também tem a ver com obsessão? Tem. Porque às vezes o sentimento de culpa de quem fica atrapalha a esse que partiu pela experiência do suicídio nas possibilidades de seu refazimento. O sentimento de culpa de quem fica também atrapalha a si. Porque há muitos que paralisam a própria vida e aí acabam cometendo um suicídio em vida. Não conseguem mais refazer os seus caminhos, os seus passos. E a melhor forma de ajudar a quem partiu é continuar vivendo. É fazer tudo o que estiver ao alcance. Ah, Pedro, mas foi meu filho único. O mundo está cheio de filhos sem mães, sem pais. Que nós não precisamos necessariamente adotar para ter dentro de casa, mas que podemos adotar no afeto e assistir de muitas formas. Materialmente, emocionalmente, enfim. A possibilidade de ação, de afeto é tão grande. Olha aí, eu posso me tornar voluntário do CVV e ajudar pessoas que estejam em situação semelhante. Eu posso, enfim, realizar muitas coisas. O que eu não posso é me paralisar, porque a vida continua. E o Espiritismo nos diz que essas pessoas não estão destinadas a um sofrimento eterno. Ao contrário, a essas pessoas também é estendida a misericórdia divina. Essas pessoas também sorrirão, mas hoje, mais amanhã.
Então, quando a gente compreende isso, a gente foge de um processo obsessivo possível. A gente cria condições para que esse espírito, uma pessoa querida nossa, tenha a possibilidade de refazer os seus passos e prosseguir, enquanto nós mesmos refazemos os nossos passos e prosseguimos. Temos todo o direito de ficar de luto, mas o luto também tem prazo, tem termo. Porque se nos demoramos demais no luto, adoecemos. E nem nos ajudamos e nem ajudamos ao outro. Ah, mas eu vivi o processo de depressão do qual não consegui sair até hoje. Procure ajuda. Não há problema nenhum em procurar ajuda. Ao contrário, existe coragem. E é preciso compreender que muitas dessas pessoas, exatamente porque não tiveram a possibilidade de procurar ajuda, chegaram ao ponto em que chegaram. Então, se a gente pode algo fazer para evitar, por que deixar que caminhe e se chegue aos extremos? Não é isso? E tudo isso surgiu do processo da paixão, dos chamados crimes passionais, que são aqueles em que o indivíduo mata e termina se matando em função de uma paixão mal vivida. Podemos continuar? Vamos lá. Ciúmes. Olha lá. Olha a cara do safado. Vai ser a cultura, é também cultural, né? O machismo nos ensina isso, né? Pois bem, o ciúme, compreende-se o ciúme entre pessoas que fazem concorrência umas às outras e podem ocasionar recíprocos prejuízos materiais. Não havendo, porém, especulação, o ciúme só traduz mesquinha rivalidade de amor próprio. Tem mérito ciumento também, gente. Não é só invejoso, não, do que o outro pode fazer. É ciumento mesmo. O Vinícius de Moraes disse que o ciúme é o perfume do amor. Já ouviram isso? Tem uma música que ele diz assim: o ciúme é o perfume do amor. Para mim é um fedor. Ah, mas se o ciúme é prova de amor. Nada de prova de amor. Ciúme é prova de insegurança. Pessoa de baixa autoestima, que não se acha suficiente para outra, e que o tempo todo fantasia que a outra vai, que a outra quer, que a outra olhou para o lado, e que vai, que não sei o que, percebe? E aí começa a loucura. Você lembrou de alguém, não foi, minha irmã? Claro que não foi você, Gisela. Tenho certeza que você não é ciumenta. Também minto, viu? Então assim, na mediunidade nada justifica o ciúme. Porque olha, médios não rivalizam entre si. Não é interessante isso? Mas o que tem de médio que compete com o outro aí, gente, não está escrito às vezes dentro da reunião, né? Para ter mais admiradores, para ter mais seguidores, é uma coisa, uma viagem realmente incompreensível. Orgulho! Orgulho que para muita gente é sinônimo de quê? Personalidade forte. Olha aí o orgulhoso. O que é o orgulho? É aquela pessoa que se acha mais do que é. E eu sempre digo assim, olha, quem se acha muito é porque está muito perdido. Eu não acho algo que está perdido. Quanto mais eu me achar, mais perdido eu estou. O orgulhoso tem essa pretensão de superioridade. Olha, médios orgulhosos são os que se envaidecem das comunicações que lhes são dadas. Julgam que nada mais têm que aprender do espiritismo e não tomam para si as lições que recebem frequentemente dos espíritos. Lembrou de alguém? Não foi nisso? Faça uma prece. Não se concentram. Perdão. Desconcentrei. Não se contentam com as faculdades que possuem, querem tê-las todas. O psicógrafo quer ser psicofônico, fecha a boca. O psicofônico quer ser vidente, o vidente quer desdobrar, o desdobrador que quer ser médio de pintura e por aí vai. Ó, se envaidecem com as comunicações que lhes são dadas. É o comportamento mais pueril e infantil que se pode ter na mediunidade. Vê o espírito lá de alta envergadura, nisso desencarnou e vem, brincando. Você tem medo de ir nisso? Mas você vai, meu irmão. Vai que você não vai ficar para semente. E Deus há de ajudar, você vai primeiro do que eu. Aliás, quase todo mundo aqui vai primeiro do que eu. Exceção do menino ali, até Beatriz, Marcelo, vai todo mundo primeiro do que eu. Bora lá. E aí, olha, nisso desencarna, espírito de luz.
Aí vem se comunicar através de mim. Eu fico, ai, puxa. Você viu que disse? O médium se vai descer, por causa de um espírito que se comunica através dele, é como uma ponte de sentir vaidade, porque passou por ela, né, uma pessoa famosa. Percebe? Não tem sentido. É só canal, é instrumento. Mas Isso... isso não é fascinação. Oi? Pois é, e é infantil, é comportamento infantil. Ciúme é comportamento infantil. Orgulho, comportamento infantil. Tá? E na mediunidade, então, coitado. Mas veja, pessoa orgulhosa, médium, orgulhoso. Mas tão ruim ou pior do que o orgulho, acho que é o que vem aí, ó. Que tem a ver também com orgulho, suscetibilidade. Médiuns suscetíveis. Dito de outra forma, médiuns melindrosos. Ninguém sabe o que é isso, melindre, né? Variedade dos médiuns orgulhosos. Suscetibilizam-se com as críticas de que sejam objeto suas comunicações. Se você inventar de dizer para o sujeito assim, ih, rapaz, eu acho que esse negócio não está certo, morreu. Ele vai botar uma tromba do tamanho do mundo, vai fechar a cara para você, e aí o negócio vai ficar feio. Ó, zangam-se, não sou eu não, isso é Kardec, está no livro dos médiuns, viu? Zangam-se com a menor contradição. E se mostram, lembrou de alguém, acho que eu peguei seu pensamento. Depois eu vou perguntar a você se é verdade. Peguei mesmo, eu vi a imagem. Às vezes eu vejo. Outro dia uma amiga estava conversando comigo, a gente desceu na cidade e disse assim, rapaz, estou preocupado. Por quê? Porque eu tenho um amigo que eu não vou dar o detalhe não. Eu tenho um amigo que diz que é mente aberta e tal, mas que eu sei que tem dificuldade com homossexualidade. E eu sei que o filho dele é homossexual. Quando ela falou isso, eu vi os dois. Veio a imagem, né? Ele disse, pai, fulano de tal vai ter dificuldade. Ela tomou aquela susto. Como é que você sabe? Se eu vi. Você falou, a imagem veio. Ela disse assim, para ficar conversando com o velho, o negócio, você vê. Né? Posso estar errado, mas eu vi uma imagem. Olha pra cá, depois você me diz se eu estou errado sempre. Zangam-se com a menor, mas eu vi. Eu vou te dizer, eu peguei algum lugar aí, mas eu vi uma pessoa. Já quer saber, curiosa? Como és mulher? Oh. Zangam-se com a menor contradição e se mostram o que obtém é para que seja admirado e não para que se lhes dê um parecer. Conhece, gente? Olha o que eu recebi. Não é para você avaliar, não é para você dizer, Eu tenho um amigo lá na Bahia, outro amigo me dizendo que eu quando franqueio a participação de alguém no grupo que a gente dirige, depois eu pergunto à pessoa, o que é que você achou? Qual é a sua avaliação? Eu quero ouvir, né? Eu quero saber. Aí ele disse assim, olha, no grupo de fulano de tal, ele quando eu vou lá é assim, rapaz, você viu como a gente faz uma coisa, um negócio sério aqui, uma coisa importante? Nunca era no sentido de perguntar, e aí, o que é que você achou? Você viu como a gente faz uma coisa extraordinária? Tipo assim, né? Vai dizer você qualquer coisa, obsessão. Geralmente, tomam aversão às pessoas que os não aplaudem sem restrições. E fogem das reuniões onde não possam impor-se e dominar. Ó, cai fora. Aí você quer ver o que é que o Erásto diz sobre essas pessoas, de forma caridosa? Olha o que ele diz. Deixai que se vão pavonear algures e procurar ouvidos mais complacentes, ou que se isolem. A nada perdem as reuniões que da presença deles ficam privadas. Gostou? Que a gente fica naquela, tem que ter caridade com o irmão. A caridade de Erásto aí, ó. Deixa que vão embora. Vai, peste, vai, Júlio. Lá se isole, porque aqui não. Baianamente falando, né? Ai, cara da peste. Pois é. Vaidade. Olha a vaidade. Qual a imagem que eu trouxe para a vaidade? Olha que legal. Olha, Marcelo. A vaidade. Olha o espelho. O gatinho que acha que é o gatão, né? Que acha que é o rei da floresta. Olha o que Samuel Bonamarte diz no livro Médico Conhece de Ti Mesmo. Citamos a vaidade que cega, porque ela causa muitos males, inclusive o de fazer o médium achar que este ou aquele espírito que se aproxime dele
casualmente ou não, o faz por merecimento dele, e não por força do serviço, quando não, para suprir a grande carência de que o instrumento mediúnico seja portador. Olha, Samuel é de uma clareza, de uma profundidade, fora de série. A gente, o Espírito vem, Nice vem. Nice não veio por mérito meu, foi pela necessidade do serviço. E outra, às vezes vem um espírito de alta envergadura, você fica, puxa, né? Eu sou tal. Não. Às vezes é para suprir a deficiência do médium. Sabe aquela coisa? Se você tem um tecladinho limitado, um pianista mediano não vai conseguir tirar dele tudo que puder. Mas um cara que seja experimentado e habilidoso, um negocinho pequenininho, limitado, ele consegue tirar um som fantástico dentro das possibilidades do instrumento. Ou seja, para um instrumento deficiente, um instrumentista experimentado, experiente, para explorar o máximo possível que o instrumento tiver para oferecer. Às vezes vem um Bezerra de Menezes da vida, porque só ele vai conseguir vencer a deficiência do médium, para se impor e para se sobrepor às barreiras. Olha que visão interessante. Aí você fica assim achando, rapaz, eu não sou importante. Não é não. Desça daí que você cai. Tá certo? Larga essa vaidade tola que é comportamento infantil. Indiferença, olha aí. Médiuns indiferentes, os que nenhum proveito moral tiram das instruções que obtêm e em nada modificam o proceder e os hábitos. E ainda estranham. Poxa, os espíritos só falam disso por meio intermédio, só fala de perdão, só fala de não sei o quê, só fala... Pois é, tem algum sentido aí. Significa que é uma mensagem para você, para que você possa elaborar isso aí, pensar, será que não sou eu que estou precisando de paciência, de humildade, de compreensão? Percebe? Só que os indiferentes acham que aquilo não é com eles, não. Olha o que eu trouxe aí para vocês, ó. É engraçado, inclusive, em exposição, quando a gente ouve palestras dizendo assim, porque vocês precisam evoluir. É legal, né? Vocês precisam evoluir. É sempre o dedo apontado, né? Aí eu lembro de Joana de Ângelo dizendo que quando a gente aponta um dedo para um, tem 4 apontados para a gente. Por isso que agora eu só faço assim. Porque você só aponta com a mão aberta, eu não sou bobo. Superioridade, olha aí, o super-homem, o sentimento de superioridade. Médios presunçosos, os que têm a pretensão de se achar em relação somente com espíritos superiores, creem-se infalíveis e consideram inferior e errôneo tudo que deles não provenham. Eu só tenho contato com o espírito superior, só quero trabalhar com os guias agora. Com os guias, né? Nem me diga o que você pensou, meu, o que é que você ouviu. Eu só quero trabalhar com os guias. E se outros médiuns recebem outras orientações, eles não acreditam, só acreditam naquilo que provém deles. E fuga do dever, o sentimento de fuga do dever, essa imagem é fantástica, né? Pois é, porque muitos de nós, embora tenhamos a possibilidade mediúnica, embora nos saibamos médiuns, fugimos da possibilidade do trabalho na mediunidade por uma série de razões. Por medo, por não querer assumir responsabilidade, por entender que a mediunidade vai trazer algumas renúncias necessárias. E por uma série de outras razões. E olha, para muitos, claro, o livre-arbítrio está aí. Temos a possibilidade, sim, de escolher o que queremos. É um direito nosso. Mas para muitos de nós, para a maioria de nós, a mediunidade, antes de representar uma punição, um peso, ela representa uma oportunidade. Uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de servir. E posso até extrapolar um pouco mais. Uma oportunidade de trabalhar determinados aspectos que nos tornem, inclusive, imunes a processos obsessivos. Que nos dê a condição de
desenvolver novos valores, novas concepções, novos olhares, que gerem novas afinidades com novos espíritos, permitindo vinculações diferentes, vinculações saudáveis, vinculações positivas, vinculações que nos impelem ao bem. E naturalmente, quando isso acontece, nós saímos da faixa das ações obsessivas a que podemos estar jungidos. E essa transição de uma faixa para outra, naturalmente nos torna imunes, inalcançáveis às ações obsessivas. Então a mediunidade, ela é antes de tudo terapêutica para quem é médium. Por isso que é importante que tenhamos a consciência da importância, do valor, da significação do trabalho mediúnico. Não é para dar satisfação ao centro, à Nice, aos espíritos, não, a Deus, é para nós mesmos. Eu preciso tomar consciência de que a faculdade mediúnica existe antes de tudo para mim, para o meu aprendizado, para o meu crescimento. E que eu posso, nesse processo do meu aprendizado, auxiliar a quantos estão no meu caminho, a quantos de alguma forma necessitem e precisem e estejam ao alcance do meu auxílio. Daí porque, ao invés de fugir do dever, nós precisamos ter consciência desse dever, que é um dever de cristãos, que é um dever de cidadãos, que é um dever de indivíduos conscientes na vida. E assumindo esse dever, nos permitirmos viver e sentir a mediunidade de forma mais leve, de forma mais tranquila, embora não menos responsável, não menos séria. É por isso que desejamos para nós todos a possibilidade de aprender a melhor sentir para melhor viver. Que Jesus nos abençoe.